Mensagem que salva. Então, Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 30. Você que já encontrou, leia comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Meus amados, 45 anos é uma data que nos remete à meia-idade, cronologicamente falando. É um momento onde na vida natural nós fazemos um balanço do que já alcançamos e do que desejaríamos alcançar, mas ainda não chegamos lá. Normalmente é assim quando a gente chega aos 40, 45 e nós começamos a olhar e falar, mas metade da vida praticamente já passou. E eu ainda não fiz isso, não fiz aquilo, não tenho isso, não tenho aquilo, não alcancei esse outro. Ou então nós podemos dizer, nossa, já consegui mais da metade do que eu tinha planejado no início da minha vida. E eu quero dizer a você, acredito que é tempo de nós todos como igreja fazermos o balanço da nossa vida em Cristo. Fazer o balanço da nossa caminhada como igreja neste lugar. Eu digo que nós temos desafios, e hoje pela manhã nós conversamos muito sobre isso, que os desafios da igreja não concernem, não consistem no fato de nós enchermos o templo. O desafio da igreja é viver na fidelidade de Deus e viver a fidelidade de Deus diante de todas as circunstâncias que aí estão. Os desafios para nós como igreja, eles não terminaram. Eles apenas começaram. E quanto mais o fim se aproxima, mais acirrada se tornará a luta para que o evangelho continue sendo pregado. Nós estamos tendo no nosso tempo pastores que estão sendo processados porque levantaram fatos que a Bíblia diz que Deus não aprova. Mas isso faz parte do nosso tempo. São desafios que nós temos como cristãos para levar o evangelho. Agora, eu gostaria de olhar para você e convidar você a olhar para Deus nessa história. Este texto que nós acabamos de ler diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não estamos chamados ou não viemos para Deus porque nós achamos melhor esse caminho. É assim que nós tantas vezes pensamos. Eu olhei e achei que aqui é melhor e aí eu resolvi andar com Deus. Não, Deus nos alcançou nessa história. Nós só decidimos andar com Ele porque Ele veio até nós e nos tomou pela mão, nos levantou da morte, nos firmou em Cristo e nos diz, este é o caminho que eu te dou. E é aí que nós como cristãos estamos na caminhada. Então nós não entramos na história porque nós achamos melhor. Nós entramos na história porque Ele nos buscou. E nos buscou e disse, eu tenho propósito com você. Você não foi chamado para figurar, para ter mais um número, ou para ser um número dentro do povo de Deus. Deus olha para você e te conhece pelo nome dizendo, eu sei o que eu quero com a sua vida nesse lugar, nesse tempo em que você está vivendo. E é por isso que a Bíblia continua, e eu falei aqui que o texto é extremamente doutrinário, porque ele passa por doutrinas que tantas vezes, desculpem a expressão, dá dor de barriga em alguns crentes. Porque quando fala em predestinação, o pessoal arrepia. Meu Deus do céu! Por que falar de predestinação? Deus falou. Deus assim fez. Deus pensou em nós.
Deus nos amou, Deus veio até nós, Deus nos chama pelo nome, Deus estabelece a nossa caminhada. Não fomos nós, Deus pensou em tudo isso. Mas porque Ele pensou antes de tudo, é que então Ele, em um determinado momento da história, deu o start para que tudo isso acontecesse. Vindo Cristo ao mundo, morrendo na cruz, resgatando-nos, e aí o texto vai dizer assim, eu gostaria que você olhasse para o texto, que diz assim, versículo 30, e aos que chamou, e aos que predestinou, desculpem, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, também entendido no nosso coração, porque nós sabemos que vamos ao céu. Porque Ele disse, eu fiz toda a obra, eu te conheci, eu predestinei a sua vida, eu chamei você num tempo oportuno, eu justifiquei a sua vida no meu Filho, e eu glorifico a sua vida para a glória dos céus. Esse tempo é para nós. Às vezes nós ficamos olhando e dizendo, mas o tempo está difícil. Eu quero te dizer, o tempo não está difícil. O tempo de hoje é o tempo de hoje. E como a irmã ainda há pouco disse, o amanhã deixa para amanhã. Mas o tempo de hoje viva com todo o seu coração, porque nós não sabemos se nós chegaremos nos 46 anos da igreja. Sabemos? Não sabemos. Eu já estou programando para os 50 anos, porque planejar é uma função nossa. Mas não quer dizer que eu vou estar vivo aos 50 anos da igreja. E isso não me importa. Não é essa a razão. A razão é que enquanto estamos aqui, estejamos dando 100% da nossa vida a Deus, queridos. Celebrando ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o vigor da nossa vida. Não existe essa história de estou velho, não estou mais para louvar, não estou mais para adorar. Você está sim. Enquanto você não partir daqui, a nossa função é proclamar o reino de Deus, para que as pessoas conheçam não a denominação, mas o Cristo que vive em nós. E o mundo precisa disso. Este chamado de Deus não é porque nós somos os melhores agora, mas porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Esta semana eu ouvi um pastor norte-americano dizendo de um fato que muitos irmãos que já estiveram lá e outros que estão passando agora estão constatando. A igreja americana está definhando. Um berço da proclamação do Evangelho, um berço do protestantismo, e as igrejas estão definhando. As igrejas estão encolhendo. Isso não quer dizer que faltou evangelismo, eu quero dizer a você que faltou compromisso diante de Deus. Porque nós nos acomodamos, se tudo está bem, está tudo tranquilo, ótimo, então eu posso relaxar. Nós não podemos. Nossa vida aqui é muito breve. Eu sei que os seus cabelos já estão branqueando, aqueles que já estão, e você não viu como isso aconteceu. Rapidamente o tempo passou e os cabelos branqueiam. Nosso tempo de virada é o tempo de agora. Nosso tempo de mudança é o tempo de hoje. Ah, pastor, mas talvez a situação piore. Não importa se ela vai piorar ou melhorar. Importa que o Senhor nos encontre fiéis, nos encontre perseverando firmes, porque Ele investiu em nós o melhor dos céus. Investiu sobre nós o melhor do reino dos céus, Cristo Jesus. A vida de Cristo e a justiça dele é que nos justifica e nos salva. E nós estamos aqui simplesmente, queridos, para continuar dizendo, este Cristo vive em mim e vive na glória dos céus. Então, meus amados, 45 anos é apenas o início da nossa caminhada e nós vamos rumo ao cinquentenário que aí está. Está já chegando,
mas nós temos muitos desafios a vencer. Eu quero te dizer, o principal desafio é não perdermos de diante das nossas vistas que aquele que nos escolheu, aquele que nos amou, persevera em nós até o fim da nossa vida ou o fim de todas as coisas. Nada vai nos separar do amor de Deus. Por isso eu quero convidar você a ler o versículo 37, 38 e 39 do texto, que diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, 37. Encontraram todo mundo? Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem alçada, nem qualquer outra criatura, amém? Quando é que você vai estar sozinho? Quando é que nós podemos ficar choramingando num canto dizendo: mas ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém sabe que estou aqui? O Senhor está contigo, meu amado. Ele levanta pessoas o tempo todo para estar conosco. E nós não somos melhores por isso, nós somos amados do coração de Deus. Para de ouvir a história do inferno, que você é um coitado. Você não é. Você é servo de Deus e em Cristo Jesus, Ele já te estabeleceu com o firme propósito do coração dele de ser luz neste mundo e sal sobre esta terra, em nome de Jesus. Que Deus assim continue nos fortalecendo e direcionando o nosso viver em Cristo Jesus. Amém. Mensagem que salva.